porque hoje completa um mês da maior catástrofe registrada por lá. Após mais de 2 milhões de pessoas serem afetadas, o nível da água começa a baixar em algumas áreas. Quem está por lá e traz todos os detalhes, informações ao nosso correspondente Igor Damasceno. Igor, muito bom dia, você já está aqui com a gente. Há uma nova referência em relação à cota do Guaíba, não é isso? Oi, Ju, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Sim, há uma nova referência para a cota de inundação do Guaíba. Até ontem, a cota de referência era de 3 metros. Passou disso, as autoridades já ficavam em alerta por conta dessa tragédia climática. No entanto, as autoridades perceberam que há um desnível nas réguas que medem o Guaíba. De um lado, havia ali uma medição de 3 metros e na outra ponta, que fica a poucos metros de uma a outra, na outra ponta estava algo em torno de 3 metros e 50 centímetros, ou seja, ali havia uma falta de precisão. Então, foi feito um novo estudo com especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e então a nova cota de referência é de 3 metros e 60 centímetros. Passou disso, então significa que o Guaíba está acima de sua capacidade. Essa nova atualização da cota não muda muito o cenário, já que está acima de 3 metros e 60 há pelo menos um mês. Ontem à tarde chegou a medir 3 metros e 74, mas bastou poucas horas de chuva e o Guaíba subiu de novo para 3 metros e 92 centímetros, ainda muito próximo dos 4 metros, ou seja, está acima da sua capacidade. Significa que há bairros de Porto Alegre e bairros de outras cidades da região metropolitana que continuam debaixo d'água. Eu falo ao vivo de uma das orlas do Guaíba, Juliana, só para vocês terem uma ideia, era para o Guaíba estar atrás daquelas árvores lá no fundo, sem ser essas primeiras aqui, lá do lado de lá, a cerca de 100 metros daqui onde eu estou. E como vocês podem observar, a água ela já está vindo aqui. Aqui é um parque bem na orla de Porto Alegre, área nobre da capital gaúcha, que foi invadido, sim, pelas enchentes. Como vocês podem observar, ainda tem muita água que invade o parque, não está naquela situação de 5 metros e 20 centímetros que provocou todo aquele desastre, mas esses 3 metros e 92 atuais ainda fazem com que a água avance sobre áreas que não deveria estar. No meio desse cenário todo, existe o lixo. Aqui, por exemplo, era uma área de preservação, vou virar aqui para vocês verem, e está totalmente tomado pelo lixo. Tem muita coisa suja, tá tudo sujo aqui, muita lama, justamente porque a água veio, avançou sobre as áreas verdes e trouxe todo o lixo, inclusive lixo que tinha sido jogado no próprio Guaíba pelos moradores, invadiu a cidade de novo e o cenário é esse de devastação. A tragédia climática já completa um mês. Há 30 dias, milhares de pessoas, pelo menos 500 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a casa delas. Hoje, pelo menos 100 mil pessoas ainda vivem em abrigo. Tem mais gente vivendo em abrigo do que em 70% das cidades. 70% das cidades têm menos de 100 mil pessoas. Então, tem mais gente vivendo em abrigo do que morador em 70% das cidades daqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, a situação continua catastrófica. Cidades como Viamão, como Canoas, Eldorado, Gravataí, são cidades que ainda apresentam muitos bairros debaixo d'água. Aqui em Porto Alegre, apenas 4 bairros ainda estão alagados. Um deles, o Maitá, a gente chegou a fazer uma reportagem lá. Agora, o centro histórico de Porto Alegre, a parte ali próxima do Guaíba, ela já está um pouco mais baixa, a cidade já está no seco, mas isso não significa que a tragédia acabou, que os problemas acabaram. Muito pelo contrário, o problema agora é outro, é o lixo. Os moradores e comerciantes estão tirando de dentro de casa, dos comércios, tudo que foi perdido, colocam na calçada, o serviço de limpeza urbana vem, recolhe esse lixo. O problema é que só até ontem, 13 mil toneladas de lixo foram recolhidas e há mais de 90 mil toneladas na rua. Ou seja, é pouca gente para trabalhar e recolher todo esse lixo. O cenário está numa reportagem que vocês vão acompanhar agora.
A dona Romilda não se conforma em jogar no lixo todas as roupas que vendia. Não sei se a gente vai conseguir recuperar do nada, né? Tem que começar do zero, como antes. Aproveitar o que deu e o que não deu, a gente vai ter que começar de novo, né? Ela é dona de um ateliê no centro de Porto Alegre, mas o local foi atingido pela inundação e tudo foi perdido. Os produtos que antes garantiam o sustento da família, todos foram jogados fora. Nada dessa mercadoria vai dar para recuperar, não sei os bonecos aí que vai dar para lavar, né? Mas roupa, vai ser recuperada poucas roupas aqui. Porque tudo vai pro lixo. A água baixou na maioria dos bairros da capital gaúcha. Agora o problema é outro. Os moradores estão voltando para casa e calculando as perdas. O que foi destruído pela água, eles colocam na calçada. O cenário é de pós-guerra. As ruas de Porto Alegre estão tomadas pelo lixo. Tem madeira, poltronas, colchões, nada mais presta. Tem morador que, cansado de esperar pelo serviço de limpeza urbana, decidiu limpar a calçada. A prefeitura utiliza tratores para recolher o entulho. A sujeira das ruas são armazenadas em aterros improvisados. Nesse local, ao lado do Guaíba, há uma verdadeira montanha de lixo. A estimativa da Prefeitura de Porto Alegre é que mais de 13.600 toneladas de lixo tenham sido retiradas das ruas da capital gaúcha desde que a água baixou. É uma verdadeira força-tarefa. Cerca de 800 garis trabalham de dia e de noite fazendo o serviço de limpeza urbana. Os esforços estão concentrados nos 10 bairros mais atingidos pela inundação. Temos bairros aqui em Porto Alegre que nós já passamos mais de 8 vezes recolhendo os objetos. Então, estamos de forma constante fazendo esse recolhimento e a gente pede para a população continuar fazendo esse descarte para as ruas. Mas no meio de tanta destruição, ainda há motivos para agradecer. Diria que o que a gente perdeu são apenas objetos, né, tia? Possivelmente objetos que a gente vai repor na loja. O pior de tudo da enchente foi o pessoal que perdeu, ente querido, perdeu a casa, né? Perdeu a mobília, né? Esse é o grande problema. O nosso problema aqui é um recomeço. Bom, Ju, eu vou virar a câmera aqui de novo para você, para mostrar uma outra parte do Guaíba. Olha só, ali atrás vocês vão observar que tem alguns pássaros ali mais ou menos no meio da água, ali já tem um pouquinho de terra firme. Mas esse espaço aí, essa água aí, na verdade ela não deveria existir, ainda faz parte do parque. Ou seja, está ainda avançando, essa cota hoje de 3,92 do Guaíba ainda está avançando. Ali atrás também está o estádio Beira-Rio, estádio do Internacional, que permanece fechado, permanece debaixo d'água. Então a situação da água, ela já não é tão preocupante assim, mas ainda avança sobre algumas áreas daqui de Porto Alegre. Agora, como eu disse, tem algumas cidades da região metropolitana e pelo menos 5 bairros aqui da capital gaúcha que continuam debaixo d'água, mesmo Guaíba tendo recuado consideravelmente em 30 dias de inundação. E por quê? Essa água está represada. E aí as pessoas, né, as autoridades, elas contam com bombas de escoamento para tirar essa água do meio da cidade e colocá-lo de novo nos rios. Tem 4 rios que cortam a região metropolitana de Porto Alegre. E aí 40 bombas começaram a operar desde o início da inundação. 6 bombas chegaram da base aérea de Canoas nessa madrugada. Essas bombas já entram em operação ainda nesta semana e outras 23 até sexta-feira, até depois de amanhã, também vão estar em operação. A maioria dessas bombas foi cedida ou pela Prefeitura de São Paulo ou pela Petrobras. Então as autoridades contam com essa bomba para tirar a água represada das cidades e colocá-lo de novo no rio. Juliana, não há previsão para que a água esteja totalmente no local onde ela deveria estar e a cidade estar no seco. Pelo menos mais 2 semanas. É uma logística bastante cansativa, mas extremamente necessária. E agora, Igor, a gente fala de um outro assunto, porque algumas famílias de Porto Alegre não conseguiram realizar o cadastro para receber o auxílio construção. Explica para a gente o motivo dessas famílias não terem conseguido avançar nesse programa, que preocupante também, né? Pois é, no meio de toda essa tragédia climática, 2.500.000 pessoas foram afetadas diretamente
pelas enchentes. Como eu disse, 500 mil pessoas chegaram a ser obrigadas a sair de casa porque perderam praticamente tudo. O governo federal anunciou um pacote de medidas de reconstrução e de ajuda humanitária. Por exemplo, o auxílio reconstrução de R$ 5.100, uma transferência via Pix para a conta dos afetados pelas enchentes, começou a ser feita, né? Essa transferência começou a ser feita pela Caixa Econômica Federal. Só que tudo é organizado pelas prefeituras. As prefeituras pegam os dados daqueles que são afetados, os beneficiários desse auxílio reconstrução, faz um compilado, coloca na planilha, envia para o governo federal e então a Caixa Econômica faz a transferência de volta. Até ontem, 100% dos afetados daqui de Porto Alegre não tinham recebido o auxílio reconstrução, porque a prefeitura da cidade não mandou os dados para o governo federal. As pessoas começaram a dar uma olhada ali na conta bancária delas e o Pix não chegava, porque os dados não tinham sido enviados para o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a população se revoltou, já perdeu tudo, está assustada com o nível do Guaíba e na hora que a ajuda deveria chegar, não chegou por uma falta de logística da prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre disse que já está resolvendo a situação. Cerca de 19 mil famílias já começaram a receber o auxílio reconstrução, porque os dados foram enviados no fim da tarde de ontem pela Prefeitura. Ainda há 150 mil pessoas para receber esse benefício. A Prefeitura disse que vai enviar os dados até sexta-feira e resolver o problema. Claro que isso não agradou em nada as pessoas que já perderam tudo e estão pedindo ajuda. Essas pessoas, inclusive, pediram o impeachment do prefeito de Porto Alegre, algo que pode ser que não aconteça nem na Câmara Legislativa, viu, Ju? Poxa vida, né, Igor? A gente está acompanhando, hoje está fazendo 30 dias de toda essa tragédia e tem, obviamente, né, que todo o desafio de como é que vai ser feito, foram pegos de surpresa, assim como toda a tragédia, ela vem de surpresa, apesar de que ela começa a dar aqueles sinais que algo vai acontecer, que foi no caso aí do Rio Grande do Sul, mas a dimensão disso tudo foi uma grande surpresa. Ninguém poderia imaginar que isso de fato poderia ser desse jeito, dessa forma, mas aí essa questão de logística, de organização, tem que ser de fato bastante célere. Se a prefeitura ela não consegue fazer, o mínimo que ela precisa é pedir ajuda, é pedir reforço, é verificar como que ela faz para que essa população tenha logo, de imediato, acesso a toda essa verba, a esse programa que vai vir para ajudar, vai vir para reconstruir a cidade, principalmente, né, a vida dessas pessoas que estão precisando tanto. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.